Hoje em dia, uma das maiores preocupações de pais e educadores é o tempo em que as crianças passam em frente às telas. Estamos vivendo uma era de tablets, smartphones, televisores que estão em todos os lugares e as crianças cada vez mais imersas nesse mundo digital. Se antes o computador ficava lá na minha casa, hoje o computador te acompanha no seu bolso através de um celular. Enquanto a tecnologia pode ser uma ferramenta útil, o uso excessivo traz inúmeros problemas, como impacto no desenvolvimento cognitivo, impacto no desenvolvimento comportamental e até alterações físicas dos nossos pequenos. Como pais, o nosso dever é equilibrar esse uso e criar alternativas saudáveis. Hoje, eu quero explorar com você 10 formas de tirar seu filho das telas e promover um estilo de vida mais ativo, mais criativo. E o número 1 de todo esse processo é: estabeleça limites claros de tempo de tela. A primeira coisa a fazer é realmente estabelecer limites claros e consistentes sobre o tempo que seus filhos podem passar em frente às telas. Crianças precisam de regras para se sentirem seguras e entendem quando algo é fixo. Por exemplo, você pode definir que o tempo de tela só ocorre após as tarefas escolares estarem completas ou nos finais de semana, como uma duração máxima de 1 hora por dia. E aí eu oriento aqui que você siga o padrão da orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria em relação ao número de horas. De 0 a 2 anos, nenhum tempo de tela. De 2 anos a 5 anos, 11 meses, 29 dias, 1 hora de tela por dia. De 6 a 12 anos, 2 horas. Depois de 12 anos, com supervisão. E uma dica prática para isso é: crie um contrato de tela com seus filhos. Estabeleçam juntos as regras de uso. Explique por que essas regras são tão importantes. As crianças se sentem mais engajadas quando participam elas mesmas da criação das regras. Uma reflexão muito importante é que muitos pais se preocupam com a reação das crianças ao impor esses limites. Mas lembre-se, as crianças se adaptam rapidamente, especialmente se perceberem que o tempo longe de telas pode ser tão bom, tão divertido, aliás, até mais do que em frente às telas. Dica número 2, ofereça alternativas atraentes. Crianças muitas vezes recorrem a telas porque elas não encontram alternativas interessantes em sua casa, um pequeno cubículo com pouco mais de 50 ou 100 metros quadrados. Cabe a nós, como pais, proporcionar opções divertidas e estimulantes, mesmo que sejam em 5 ou 10 metros quadrados. Atividades ao ar livre, jogos de tabuleiro, quebra-cabeça, hobbies como jardinagem ou cozinhar pode ser uma ótima substituição para o tempo em frente às telas. Se seu filho gosta de jogos como videogame, que tal introduzi-los aos jogos de tabuleiros estratégicos que envolvem raciocínio e interação com a família? Isso estimula o pensamento crítico e aproxima vocês. Rotacione atividades para manter o interesse das crianças. Se hoje vocês estão explorando um parque, na próxima semana experimente uma tarefa de artesanato ou a construção de um brinquedo reciclado. Isso vai fazer com que tenha ainda mais engajamento. Número 3, crie zonas livres de tela. Essa dica é super importante e a maioria dos especialistas tem orientado isso. É super eficaz criar zona livre de tela em casa. Defina áreas da casa onde o uso de dispositivo eletrônico não é permitido, como na cozinha, durante as refeições, no quarto à noite. Essas zonas ajudam a estabelecer momentos de conexão familiar e criam uma pausa natural no uso das telas. Faça da sala de jantar um local de conversa. Durante as refeições, incentive o seu filho a falar sobre o seu dia, sobre algum assunto não específico, sobre o futebol, sobre algo que ele gosta de compartilhar, sobre algo interessante que ele aprendeu naquele dia. Invista em uma caixa ou em uma cesta, onde todos os celulares e tablets sejam guardados durante esses momentos. Faça uma caixa bonita, faça um cofre. Isso serve como um lembrete físico do compromisso de todos em estar presente no momento. Número 4.
incentivar atividades ao ar livre. Atividades físicas ao ar livre são essenciais para o desenvolvimento motor, social das crianças. Além de afastá-la das telas, incentivam o desenvolvimento da criatividade, promovem o bem-estar físico e mental. Hoje, nós temos medo de brincar com os nossos filhos em áreas ao ar livre. Nós temos medo do que pode acontecer e muitas vezes nós não temos medo de deixá-los soltos na selva da internet, na selva do celular. Que tal proporcionar um caça ao tesouro no parque perto da sua casa ou na praça perto da sua casa? Dê dica para que as crianças encontrem um objeto específico da natureza. Isso as mantém ativas e focadas no ambiente ao redor. O ar livre não só oferece a chance de escapar da tela, mas também promove um desenvolvimento emocional positivo. Crianças que passam tempo na natureza costumam ser mais calmas, menos ansiosas, e os estudos mostram isso. Número 5, modele comportamentos saudáveis. A criança aprende pelo exemplo. O seu filho aprende pelo exemplo. Se nós mesmos passamos muito tempo no celular ou em frente à TV, eles perceberão e seguirão o mesmo comportamento. Por isso é fundamental modelar o comportamento saudável e mostre que há tempo para tudo, inclusive para o descanso das telas. Estabeleça um dia sem tela. Já imaginou isso? Uma vez por semana, ninguém usa tela, a família toda. Vocês podem aproveitar para fazer um passeio, uma leitura em conjunto ou cozinhar algo especial em família. O impacto que o seu comportamento tem nos seus filhos é mais profundo do que imaginamos. Pequenos ajustes em nossas próprias rotinas podem fazer uma diferença enorme na vida deles. Número 6, promover o uso criativo da tecnologia. Não, a gente não quer demonizar a tecnologia, a gente quer te ensinar a utilizá-la de maneira adequada. Nós não precisamos eliminar completamente o uso de telas. Ao invés disso, podemos promover o seu uso criativo, o seu uso educacional. Incentive o seu filho a usar a internet para aprender novas habilidades, como desenhar, tocar um instrumento, quem sabe até programar. Existem aplicativos educacionais que ensinam de forma divertida, como aqueles que estimulam o raciocínio lógico ou ensinam uma nova língua. Aproveite a curiosidade natural das crianças e incentive o uso positivo da tecnologia. Número 7, essa é a mais importante talvez, incentive a leitura. Ler é uma ótima forma de substituir o tempo em frente às telas. A leitura não só desenvolve a criatividade e o vocabulário, mas também pode ser um momento especial de conexão familiar. Crie um ritual de leitura, principalmente uma leitura noturna. Na minha casa, todos os dias, antes de dormir, nós lemos com os nossos filhos. E a gente acha isso maravilhoso. O dia que não lemos, eles pedem: papai, não vai ler hoje? Escolha um livro que seu filho goste, leia em voz alta. Incentive-o a ler sozinho, depois compartilhe as impressões sobre essa história. Escolha livros que correspondem ao interesse do seu filho, à idade do seu filho, à capacidade cognitiva do seu filho. Se ele adora aventuras, escolha livros sobre heróis e descobertas. Se ele gosta de ciência, há uma infinidade de livros que exploram o mundo natural de forma fascinante. Agora, não adianta ler para uma criança de 5, 6 anos o livro Como Diria Zaratustra. Ele não tem condições de ler. Escolha uma boa leitura, vá com ele, escolha os clássicos. Sinta, depois de ler com ele, como se fosse um troféu. Tenha o local de colocar na sua casa o troféu, assim que terminarem de ler o livro, juntos, por exemplo. Número 8. Organize eventos familiares sem tela. Crie momentos especiais em família onde todos se envolvem e interagem. Pode ajudar a afastar as crianças da tela se você fizer isso de forma interativa. Jantar temático, noite de jogos, noite de competições saudáveis, concursos de culinárias. São todas formas de fazer isso. Que tal uma noite do jogo do tabuleiro semanal, onde cada membro da família escolhe um jogo diferente para jogarem juntos? Número 9. Estabeleça rotinas diárias. Uma rotina bem estruturada é uma das ferramentas mais poderosas para limitar o uso de tela. Estabelecer horários fixos
para brincar, estudar, praticar atividades físicas, para descansar, para não fazer nada. Ajuda a criança a desenvolver hábitos saudáveis. Crie um quadro de rotina com seu filho. Destaque nesse quadro os momentos em que ele pode brincar ao ar livre, os momentos em que ele pode fazer as tarefas escolares, os momentos em que ele pode relaxar. Isso torna o uso da tela algo regulável, algo previsível. E por último, número 10, tenha persistência e tenha paciência. É importante lembrar que mudar hábitos leva tempo. Tenha paciência e persista. As crianças podem resistir no início, mas com a consistência, com o carinho, eles vão aprender a desfrutar de um equilíbrio mais saudável entre tempo na tela e outras atividades. Quando seu filho pedir mais tempo de tela, ofereça alguma alternativa. Ofereça uma atividade diferente, como, por exemplo, brincar de montar Lego, desenhar, andar de bicicleta, ir à frente à rua, jogar bola. No começo, pode até haver uma resistência, mas com o tempo, as crianças começarão a apreciar essas novas atividades. Tire seus filhos da tela hoje, mas tirar os filhos da tela, eu sei que não é uma tarefa fácil, mas é uma missão que pode ser cumprida com planejamento, paciência e criatividade. Como pais, nosso papel é garantir que eles cresçam em um ambiente equilibrado, onde a tecnologia é uma ferramenta e não uma fonte de dependência. Ao seguir essas 10 dicas que eu acabei de falar, você estará promovendo o bem-estar e o desenvolvimento integral do seu filho. E mais importante, você está fortalecendo os seus laços familiares. Seja ao dedicar mais tempo para ouvir, brincar ou ajudar em uma tarefa, o amor é o maior presente que podemos dar aos nossos filhos. E ele se manifesta de muitas formas. Deus nos concede os filhos para pôr à prova nossa capacidade de amar o outro mais do que a nós mesmos. E quando exercemos esse amor de maneira consciente e presente, estamos ajudando os nossos filhos a se tornarem adultos equilibrados, seguros e cheios de amor próprio. Até o próximo vídeo.